O cliente pode e deve escolher o canal de atendimento por o qual ele quer se contatar conosco. E justamente é essa evolução nos canais digitais que nos ajuda a trazer cada vez mais melhorias e autosserviços e também disponibilizar ainda mais canais para que o cliente possa escolher o canal de preferência. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos mais uma vez aqui ao canal da D1. Meu nome é Thomas Mansur e aqui a gente fala sobre chatbots, canais e jornadas digitais. Se qualquer um desses temas te interessar, por favor, considere se inscrever no nosso canal e também compartilhar com seus colegas de trabalho. Hoje a gente está na 7ª edição do quadro D1 Conecta e eu tenho o prazeríssimo de convidar agora a Lucia Saraceno, superintendente de canais digitais e relacionamento com o cliente na Zurich, no Brasil. Bem-vinda, Lucia. Oi, Thomas. Tudo Prazer. bem? O prazer é todo meu. O prazer é todo nosso, inclusive. Muito grato pela sua disponibilidade em estar conosco aqui hoje. Esse quadro a gente vai falar um pouquinho de como que a Lucia enxerga o mercado, qual que é o papel dela na Zurich e também como é que foi a relação dela com alguns projetos que desenvolvemos juntos e a visão dela de mercado de maneira geral. Então, para começar, Lucia, queria que, antes de mais nada, você tangibilizasse, por mais que muitas das pessoas que estejam assistindo a gente também às vezes tenham cargos parecidos ou conheçam pessoas que têm um cargo parecido com o seu, mas eu queria que você contasse na Zurich, na sua posição atual, o que significa ser uma superintendente de canais digitais e relacionamento com o cliente. Bom, Thomas, não dá para contar essa história e o que significa sem contar um pouquinho de por que surgiram essas duas áreas, principalmente a de canais digitais. A digitalização se tornou um direcionamento estratégico da Zurich muito antes, inclusive, da pandemia. A gente sabe que a pandemia acelerou essa digitalização, não só na Zurich, mas em todas as indústrias, mas nós já tínhamos começado essa jornada digital há alguns anos atrás. E por quê? Porque justamente a empresa está procurando se moldar para oferecer mais agilidade, tanto para os clientes como para os parceiros de negócio. E foi assim que, em janeiro de 2020, a gente formalizou a área de Uhum. canais digitais com alguns objetivos. Primeiro, com o objetivo de definir a estratégia de digitalização nos canais de atendimento da companhia e também para melhorar e trazer inovações, melhorias nos autosserviços que a gente já tinha disponível, e com isso também, através da escuta do feedback do cliente, que a gente sempre faz, também melhorar a experiência deles nos canais digitais. É justamente aí que entra meu outro papel, que é o de relacionamento com o cliente, que Sim. é justamente todo o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, as nossas melhorias, estão baseadas e centralizadas no cliente. Isso faz com que a gente seja um pouco mais assertivo nas nossas implementações e melhorias. Obviamente que a gente erra, mas escutando o cliente, entendemos o cliente e trazemos e conseguimos que essa experiência do cliente seja baseada na necessidade dele ou dela. E é justamente isso que acreditamos que é o nosso diferencial, que é sempre evoluir pensando por e para o cliente. E a Zurich também, finalizando aqui, a gente acredita que quanto mais a indústria de seguro automatizar os seus processos, ser mais ágil, mais descomplicada, melhorar a experiência do cliente, que seja mais fluida, sempre incluindo um atendimento acolhedor, personalizado e humanizado, a gente sempre vai agregar mais valor para os nossos clientes. Perfeito. É muito interessante também, Lucia, que isso conecta muito com uma segunda pergunta que eu tinha preparado aqui para você, que, como você disse, até a agenda de transformação digital vem sendo trabalhada, mas não necessariamente a agenda de transformação digital focada no cliente, como você descreveu agora, né? E você comentou que vocês já vinham preparando isso, né? Então, não sei se você conseguiria dizer para a gente, assim, quando que você acredita que a Zurich, né, percebeu que precisava dessa transformação digital focada nos clientes?
Bom, a necessidade surgiu de um planejamento estratégico da companhia, como eu comentei antes. Começamos esse processo de digitalização alguns anos atrás, sentindo a necessidade, e isso é uma estratégia da Surk no grupo, no mundo, de sempre através de pesquisas de TNPS, escutar o cliente, entender quais são as novas necessidades, entender quais são os problemas dos clientes, para simplificar, justamente trazendo a digitalização como meio dessa simplificação e fornecer autoatendimentos para os nossos clientes. E esse caminho a gente começou alguns anos atrás, colocando algumas informações disponíveis e alguns autosserviços para alguns dos nossos produtos nos portais, que temos três, e esses três portais satisfazem as necessidades dos nossos clientes, parceiros de negócio, principalmente Uhum. os corretores, e os nossos fornecedores que trabalham conosco. E após essas implantações, a gente também surgiu a necessidade de um chatbot, que era justamente a necessidade de colocar autosserviços simples na mão do cliente, que estejam disponíveis 24 horas, 7 dias na semana e que simplifiquem o atendimento para com esses clientes. E aí é que surgiu a parceria com a The One Smart. Esse chatbot começou com um MVP muito pequeno para justamente testar essa necessidade. Começamos com um produto, com 2 autosserviços muito básicos, e aí, a partir daí, evoluímos até chegar em uma camada de autosserviços no chatbot para quase todos os nossos produtos individuais. E temos serviços como eu comentei, uma segunda via de boleto, uma segunda via de apólice, até inclusive aviso de sinistro para algumas coberturas, como roubo e furto, danos de celular e garantia estendida. E o que principalmente a Zurich acredita também é que o cliente pode e deve escolher o canal de atendimento por o qual ele quer se contatar conosco. E justamente é essa evolução nos canais digitais que nos ajuda a trazer cada vez mais melhorias e autosserviços e também disponibilizar ainda mais canais para que o cliente possa escolher o canal de preferência. E é legal que você comentou, Lucia, que, né, claro que uma estratégia corporativa se traduziu depois em uma iniciativa, inclusive conosco, né, muito grato pela confiança nesse sentido. E aí é interessante porque desde lá do começo, né, você sai do paradigma de tentar adivinhar o que o cliente quer, que é um paradigma bem antigo, na verdade, de projetos para escutar ativa, né, através de NPS, pesquisas e tudo mais. E depois vocês implementaram esse projeto conosco, que vem crescendo. E eu queria dizer assim, quais são os primeiros resultados observados nessa implementação do projeto também, né? Que agora você, como você disse, né, vocês consolidaram e oficializaram uma cadeira como a sua, né, de canais e relacionamento com o cliente, e começaram a implementar esses projetos, expandindo esse ecossistema de autosserviço. Então, como é que foi para você esses primeiros resultados observados, assim? Bom, antes de falar dos resultados, eu acho, Thomas, legal contar a nossa história em conjunto, porque, como eu comentei, a gente começou a trabalhar em 2018, justamente Uhum. com esse chatbot, com esse primeiro MVP, essa primeira versão do chatbot, mas esse chatbot já não é nada dessa primeira versão. Sim. A gente evoluiu, testamos e realmente conseguimos comprovar que os clientes tinham um apelo para o chatbot, estavam usando o chatbot, os primeiros resultados foram alguns acessos nesse chatbot, mas esse chatbot evoluiu, por exemplo, percebemos justamente pelas pesquisas de NPS que a gente coloca em todos os contatos que a gente tem com os clientes através do chatbot, que os clientes precisavam de mais informação. Eles estavam perguntando. Então, a gente decidiu criar uma FAQ nesse chatbot. Essa história vale a pena contar, eu sempre gosto de contar, porque essa FAQ começou respondendo perguntas dos termos do seguro. A gente achava que as primeiras perguntas dos clientes eram o que é uma apólice, o que é uma franquia, o que é uma vistoria prévia. E rapidamente percebemos, através do feedback, que o cliente também precisava de respostas com relação aos nossos produtos e serviços. Como que eu aciono o seguro? Como que eu faço tal ou tal coisa? Então, essa FAQ evoluiu. Hoje temos mais de 100 respostas automatizadas
e com uma assertividade dessa FAQ de 94%, ou seja, basicamente de cada 100 perguntas que a gente recebe, 94 o chatbot, o bot responde corretamente. E não paramos por aí. Até final de 2020, evoluímos também, como eu comentei, na camada de autosserviços para outros produtos, além de automóvel. Então, hoje já temos uma camada de autosserviços bem robusta e em 2021, graças a toda essa implantação que a gente vem fazendo junto com vocês desde 2018, a gente conseguiu implantar um novo canal, que é o queridinho dos brasileiros, que é o WhatsApp. Já desde o começo desse ano, a gente tem também o autosserviço no WhatsApp e também a possibilidade do cliente falar com um dos nossos operadores também através do WhatsApp. E os resultados, basicamente, aí são impressionantes. Desde o começo de 2018, que tínhamos poucos acessos, aí 500 acessos, 1.000 acessos, a gente hoje já evoluiu para mais de 80 mil acessos por mês, contando tanto o WhatsApp como o chatbot. E esse é o trabalho incrível que a gente fez nessa parceria com vocês. Legal, muito, muito legal escutar isso, Lucia. E é interessante também, porque conecta um pouco com a minha próxima pergunta que você falou, né? No começo a gente acreditava que, né, parte das perguntas, das demandas dos clientes fossem em torno de esclarecer um pouco esses termos, que eu acho uma iniciativa ótima, né? Eu estava participando de um evento com outros executivos, a gente está falando de como simplificar, né? Os segures, que a gente chama, essas linguagens, Exato. o escopo de tudo que o cliente está contratando, e muitas vezes não sabe o que está contratando, então é bem legal. Mas ao mesmo tempo você também comentou que através de feedbacks foram evoluindo, entendendo melhor as necessidades, e hoje a gente tem um número muito grande de acessos com uma assertividade muito alta. E aí eu queria, na sua opinião, saber qual que é o papel do processamento de linguagem natural, do NLU, da curadoria, nesse processo de enriquecimento do chatbot, né? Como é que isso afeta diretamente a experiência do cliente, assim? Eu gosto de falar que a parte cognitiva de NLU nos chatbots, para mim, é essencial para dar vida e humanização ao atendimento automatizado. Porque o chatbot nada mais é que um robô atendendo uma pessoa. Então, com a parte cognitiva, a gente consegue analisar como os nossos clientes falam, perguntam e interagem conosco. E aí, adaptar o bot para ter um melhor atendimento. Esse processo, na verdade, a gente chama de curadoria, é o processo fundamental, que é o processo que a gente utiliza para ensinar o bot como os nossos clientes estão falando, para cada vez responder mais perguntas, ou seja, crescer essa parte cognitiva e que essas perguntas cada vez sejam mais assertivas. Isso traz para o cliente, obviamente, simplicidade no atendimento. Por quê? Porque a gente utiliza o bot principalmente para entrar em contato com eles e também para direcionar o cliente para onde que ele tem que ir para obter o serviço que ele está esperando. É legal isso também que você está falando, Lucia, porque a gente percebe no mercado, né, como a tecnologia de chatbots foi muito, muito adotada, né, porque traz muita conveniência, muitos ganhos operacionais, enfim, todos os benefícios que a gente já conhece nesse sentido, mas a gente percebe uma dificuldade muito grande, às vezes, das grandes empresas de aumentar o escopo, né, daquele assistente virtual com o mesmo nível de assertividade, né? Porque você vai aumentando o número de requisições, de interesse do cliente em responder, mas aí o robô vai ficando cada vez mais confuso. Poxa, mas essa palavra serve para tantas respostas. Então, como é que esse processo de curadoria também é muito importante, né? Na verdade, é essencial para aumentar o número de perguntas, mas diminuir a confusão ao mesmo tempo, né? Exatamente, esse processo é fundamental e é um processo constante e evolutivo. A gente tem todas as semanas novas perguntas dos clientes que a gente não tem resposta. E isso é muito bom, porque o cliente, isso também dá a pauta que o cliente está confiando. Inclusive, são clientes que talvez voltam no chatbot porque acharam uma resposta anterior, e a gente em constante evolução de tentar responder as novas perguntas, e essas novas perguntas também respondem com a maior qualidade possível. Aí traz muitos insights de negócio também, né, Lucia? Muito.
a demandas específicas que podem começar a crescer. Na indústria de serviços financeiros, a gente percebeu como claramente os chatbots começaram a perceber mais a palavra Pix surgindo, e aí os bancos começam a perceber, poxa, a gente tem que começar a incluir isso no nosso portfólio de serviço, de autosserviço. Então, como é que o próprio cliente vai conduzindo mesmo, né? É interessante, assim, esse processo de Exatamente. roadmap. A gente, inclusive, é bom que você está falando, porque, inclusive, através das novas perguntas e mensagens dos clientes, estamos percebendo que talvez tem uma necessidade que a gente achava que o cliente não tinha. Então, estamos pensando, vamos pensar em um novo produto, em um novo canal, em um novo serviço. Então, realmente é um insumo muito grande para nós, para tentar melhorar e evoluir. E aí, Lucia, para a gente finalizar o nosso papo relâmpago, na verdade, queria até ficar mais tempo conversando aqui, mas em respeito à nossa agenda, para a gente finalizar, eu tenho uma pergunta dupla. Como que você acredita que as jornadas digitais, toda essa estratégia que você descreveu para a gente, né, com essas tecnologias também, como é que você acredita que isso influencia, no final das contas, na competitividade da empresa mesmo? Né? Como é que isso se desdobra na empresa se posicionar melhor com mais agressividade no mercado, atrair mais clientes, reter? Assim, então, como é que você acredita que essas jornadas impactam diretamente, né, nessa última linha? E talvez, se puder compartilhar conosco, assim, quais indicadores que você acredita que corroboram isso, né? Porque você também trabalha com muitos indicadores na sua área. Para mim, as jornadas digitais são fundamentais e realmente proporcionam um diferencial competitivo. E por quê? Primeiro, porque simplificam processos que antes eram burocráticos, depois colocam na mão do cliente a possibilidade de se autosservir no momento e no horário que ele quiser, ela ou ele quiser. Demonstram também que indústrias milenárias como a nossa de seguros podem e devem se adaptar às necessidades às novas necessidades, principalmente, inclusive, das novas gerações, entregam uma experiência ágil, descomplicada para os nossos clientes, proporcionam também uma proximidade entre a companhia e o cliente e a companhia, e finalmente também trazem uma eficiência de custo no atendimento, onde a empresa consegue investir em outras jornadas para evoluir outras jornadas. E os principais indicadores que a gente mede aqui na Zurich, basicamente, como eu já falei, o principal é o NPS, a gente sempre Claro. observa o feedback do cliente. Os comentários que os clientes deixam nesse feedback são muito ricos em informação, que nos ajudam a evoluir. Olhamos também a quantidade, como eu mencionei, de acessos que temos nos canais digitais e a retenção nesses canais digitais, ou seja, a assertividade desses canais. E, como eu já mencionei também, as perguntas no bot, quantas perguntas a gente está respondendo, com quanta assertividade, e também uma coisa que a gente está começando a medir é a volta do cliente para o canal digital. A gente acredita que se o cliente tem uma boa experiência no canal digital, ele simplesmente vai voltar nesse canal. É interessante porque vocês já estão em outro nível de maturidade, né, dessas estratégias de canais digitais e relacionamento com o cliente, porque o primeiro desafio, é claro, é a migração para o Exato. digital, mas depois de migrar, como que você fideliza, retém, e acho que você, assim, você falou a palavra talvez mais importante de todas, que é essa proximidade com o cliente, realmente ser ágil, descomplicado, dar autonomia, ser conveniente. Bom, nós somos apaixonados e você também por canais digitais e relacionamento do cliente. Senhoras e Exatamente. senhores, Lucia Saraceno, superintendente de canais digitais e relacionamento com o cliente na Zurich, no Brasil. Lucia, muito grato pela sua disponibilidade aqui hoje conosco. Obrigada a vocês pelo convite. Adorei. Que ótimo, que ótimo. E se vocês gostaram desse conteúdo, pessoal, repito, não hesitem em mandar perguntas, fazer comentários, compartilhar nas suas redes também, porque é realmente um movimento muito grande, não só do mercado segurador, mas de toda a indústria mesmo, de investir na experiência do cliente, investir nos canais, entender cada vez melhor para quem estamos servindo, como melhor servi-los no canal, da maneira que eles quiserem. Então, se inscrevam, compartilhem e até a próxima. Muito obrigado.